Boa noite, graça e paz, amada igreja. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Amém. Bom, para mim é um privilégio, né? Tanto a mim como a minha esposa, estar aqui nessa noite, né? Mais uma vez, ao convite do nosso pastor, eu quero agradecer, né? É um privilégio, né? A igreja nos recebe de braços abertos. Isso é muito bom, né? E que o Senhor possa, né, nos abençoar nesta noite. Confesso aos irmãos que a palavra que eu vou ministrar não era que estava no meu coração, mas toda vez que eu ia preparar a palavra, o Senhor me levava para esse texto. E sempre tem que prevalecer a vontade do Senhor. É isso? Então vamos lá, abre comigo lá no livro de Lucas, é um texto conhecido, Lucas 15, vamos ler o verso 11 e o verso 12. Lucas capítulo 15, o verso 11 e o verso 12. Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, né? E disse: certo homem tinha 2 filhos. Diga comigo assim: certo homem tinha 2 filhos. Mais uma vez, certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. É um texto conhecido como a parábola do filho pródigo, não é verdade? Mas eu tenho comigo que essa parábola está mais para o pai do que para o filho. Por que do pai e não do filho? Porque o filho, irmão, não é o personagem principal aqui. O personagem principal aqui é o pai. É o pai. A história, primeiramente, haja visto que a palavra filho, vocês podem observar, ela aparece 8 vezes. Enquanto a palavra pai aparece 13 vezes. A história começa com o pai, termina com o pai. Foi o pai que gerou os 2 filhos. Foi o pai que acumulou os bens. Foi o pai que repartiu a herança. Foi o pai que engordou o novilho. Foi o pai que deu a sandália. Foi o pai que deu o anel. Foi o pai que deu a roupa. Foi o pai que matou o novilho, foi o pai que deu a festa, foi o pai que reconciliou com o filho mais velho. Então o tema central aqui da parábola não é nem a rebeldia do filho mais novo e nem a hipocrisia do filho mais velho. O tema central da parábola é o amor do pai, a graça do pai, o carinho do pai, o abraço do pai. Quem merece honra aqui não é nem o mais novo e nem o mais velho, nem o maior e nem o menor, nem o cantor e nem o pastor. Quem merece honra aqui é o pai. Quem cura é o pai. Quem restaura é o pai. Quem transforma é o pai. Quem liberta é o pai. Quem salva é o pai. Foi o pai que me trouxe aqui. Foi o pai que te levantou. Quantos podem levantar a mão e dar 30 segundos de glória ao pai? Aleluia! Oh, glória! Mas o texto diz que o filho mais novo, ele apresentou diante do pai e disse: pai, dai-me. Quando ele disse dai-me, irmãos, ele está dominado pelo poder do ter. Quantas pessoas se aproximam de Deus simplesmente pelo poder do ter? Quantas pessoas na igreja simplesmente pelo poder do ter? Ora para o poder do ter, levanta a mão para ter, sobe um monte para ter, faz campanha para ter. Mas Deus dá uma palavra: Deus não te chamou para ter, Deus te chamou para ser. Por quê? Porque no reino de Deus, ser é melhor do que ter. O Senhor disse para os fariseus: vocês que são maus,
sabe dar boas coisas aos seus filhos, né? Quanto mais o Pai que está no céu, não dar o Espírito Santo a quem lhe pedir. Ficar em Jerusalém até que Eduardo recebeis poder para ter uma casa própria, para ter um carro novo, para ter uma conta bancária recheada. Não ser-me-eis minha testemunhas. Ser-me-eis minhas testemunhas. Mas o pai não faz objeção não, pastor. O pai pega os seus filhos, né? Vai lá para o seu escritório, para o seu tesouraria em casa, e o texto diz que lhes repartiu. Esse lhes no plural mostra o quê? Mostra que ambos receberam a herança. Tanto o mais novo quanto o mais velho, tanto que pediu e que não pediu. A diferença, sabe qual que é? Que o mais novo, ele gastou a herança. E o mais velho guardou a herança. O mais velho era pródigo, gastador, aquele que compra tudo que vem pela frente. Mas o mais velho, pastor, é mão fechada. É aquele que dá tchau com a mão fechada. É o ditado, né? Mulher que samambaia, né? Não abre a mão. A diferença é exatamente isso aí. O mais novo gastou, mas o mais velho guardou a herança. E o texto mais baixo, continua lendo, vai dizer: poucos dias depois, o filho mais novo ajunta tudo, ou seja, vende a parte que tocou para ele, apura o dinheiro, e o texto diz que ele vai para uma terra longínqua, ou seja, ele vai para longe. Aqui está o erro do filho pródigo. Quando ele recebe a herança, o dinheiro, o que ele faz? Ele afasta do pai. Ele pega o dinheiro, põe no bolso e vai para longe, distancia-se do pai. Ou seja, ele transforma aquilo que era bênção numa maldição na sua vida. Porque acredite, irmãos, tudo aquilo que te separa de Deus não é bênção, é maldição. Dinheiro que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Emprego que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Carro, bens, terreno que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. É maldição. Namorado que te afasta de Deus não é bênção, é maldição. Olha, em vez de gastar, recebeu herança, em vez de gastar perto do pai, na casa do pai, na presença do pai, ele vai para longe. Tudo que nós recebemos aqui é para ser desfrutado aqui. Mas ele foi para longe. E o texto continua dizendo que pouco depois, o que aconteceu? Ele gastou todo o dinheiro, dissolutamente, ou seja, sem prestar conta, gasta mais do que tem, sem controle. E o texto diz que bateu uma fome naquele local, ou seja, naquele país onde se encontrava, e ele começou a passar necessidade. Agora eu te pergunto, quando ele estava em casa, ele passava necessidade? Quando ele estava em casa, ele passava fome? Irmãos, olha para cá. Tem coisas que vai nos alcançar, mesmo estando dentro, nós estamos dentro de casa, mas tem problemas que só vai atingir você se você estiver longe do Pai. Só vai atingir você se você estiver longe do Pai. Mas sabe uma coisa? Fica perto do Pai, que a fome e a necessidade não te alcança. Porque o Pai é uma muralha de proteção contra isso. É uma muralha de proteção. E a situação agravou, ele gastou todo o dinheiro, e o texto diz mais embaixo que ele agregou-se.
a um cidadão daquela terra. Agora eu te pergunto, você já parou para perguntar quanto tempo durou a rebeldia do filho pródigo? Quanto tempo durou a sair da ilha quando ele foi embora até ele voltar? Vou dar um palpite, 1 ano e meio. Por que, pastor, você sabe 1 ano e meio? Porque naquela época era o tempo que se levava para engordar um novilho, pastor. Era 1 ano e meio. Quando o filho pródigo vai embora, o pai separa o novilho e falou: mago, engorda ele. E naquela época o novilho gordo só era morto numa ocasião muito especial. Então, quando o filho pródigo vai embora, o pai separa o novilho magro, engorda ele, que hoje meu filho está gordo, ele está magro. Mas o dia que meu filho estiver magro, ele está gordo, nós matamos ele, fazendo uma festa para comemorar. Deus está engordando o novilho para alguém. Deus está engordando o novilho para alguém. Eu não sei, talvez você entrou aqui nesta noite chorando a perda do ente querido, do filho ou do marido que se foi. Mas eu quero te dizer, Deus está engordando um novilho para alguém que foi. O filho que foi vai voltar. O marido que foi vai voltar. Porque Deus está engordando um novilho para alguém que se foi. Se você quer isso, dê um glória a Deus bem alto. Aleluia. Mas o texto diz mais ainda, que se agregou ao cidadão daquela terra, e o que sobrou para ele fazer foi cuidar de porco. Agora eu te pergunto, irmão, porco fica onde? Olha para cá, o mundo só tem chiqueiro para você, para mim, para nós. No mundo só tem chiqueiro. Eu vou numerar aqui porque N coisas, mas tudo que o mundo nos oferece é chiqueiro. Mas Deus não quer ver você num chiqueiro cuidando de um porco. Deus tem um novilho cevado para te dar. Deus tem um novilho cevado para te dar. Ele não quis trabalhar para o pai, mas se viu na condição de trabalhar com um estranho. Ele não quis cuidar dos novilhos, né, e nem dos cabritos do pai, mas teve que cuidar de porco. E o texto diz que a fome era tanta, que ele sentiu desejo. Olha bem, ele sentiu desejo de encher o estômago, pastor, com aquelas bolotas que o povo comia. E o que o texto diz? E ninguém lhe dava nada. Vamos, olha para cá. O mundo não dá nada para ninguém. O mundo tem um preço, mas na casa do oleiro tudo é de graça. Eu vou repetir: no mundo ninguém dá nada para ninguém. No mundo tudo tem um preço, mas na casa do Pai tudo é de graça. O céu é de graça, a salvação é de graça, a unção é de graça, o louvor também é de graça, a palavra é de graça, os dons é de graça. O batismo do Espírito Santo é de graça. Então levanta a sua, se você quer, levanta a sua mão para o alto e receba a graça de graça pela graça. Que se a graça não fosse de graça, não tinha graça. Ainda bem que a graça é de graça. Levante a mão e receba a graça pela graça, pela graça, pela graça.
Oh, glória. Aí o texto diz no 17 que ele caiu em si. Pastor, cair realmente não é bom. Mas sabe uma coisa? Esse cair aqui é bom. Porque ele caiu em si. Você quer ver como é bom? Ele, no 17 ele cai em si, mas no 18 ele diz: levantar-me-ei e hei de ir com meu Pai. No 17 ele cai em si. No 20 ele levantou e foi ter com o Pai. Eu quero dizer essa noite, é tempo de você cair em si e se levantar em Deus. É tempo de cair em si e se levantar em Deus, porque todo aquele que cai em si, ele se levanta em Deus. Então é tempo de cair em si e se levantar em Deus. E ele disse, caiu em si e disse: olha, pois, na casa do meu pai, os trabalhadores têm pão na mesa com fartura, com abundância, e eu aqui passando fome. Vou me levantar e vou chegar perto do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. E aqui na frente, Efésios, verso de: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me. Aqui ele diz algo fantástico, pastor, algo tremendo. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me. Quando ele foi embora, o que ele disse, irmão? Dai-me. Mas quando ele voltou, ele disse: faze-me. Por que será que quando ele foi embora, ele disse: dai-me, mas quando ele volta, ele diz: faze-me? Porque sabia, pastor, que no mundo você vale o que tem, mas na casa do Pai você não vale o que tem. Na casa do Pai você não vale o carro que tem, não vale a casa que tem, não vale o dinheiro que tem, não vale o título que tem, não vale o trabalho que você tem, não vale o curso que você tem. Por quê? Será que na casa do Pai tudo é de graça? Porque lá na cruz Jesus já pagou todo o preço. Lá na cruz Jesus pagou todo o preço. Tudo pago. Então na casa do Pai tudo é de graça. Faze-me. E continua: seu filho mais velho, não, porque seu filho trazei, ano 21, peguei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai disse ao seu servo: bom, quando ele falou assim: olha, não me sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me um dos seus servos, ou dos seus escravos. O pai antes disso faz o quê? Traz depressa um par de sandália. Por que, pastor, um par de sandália? Porque na cultura judaica o escravo trabalha e o filho trabalha. A diferença é que o escravo trabalha descalço e o filho trabalha calçado. Então, quando o pai manda trazer a sandália depressa, vai dizendo que você é meu filho.
Não importa por onde você andou, não importa o que você aprontou, você continua sendo o meu filho. Pastor, você não sabe o que eu aprontei ontem à noite. Você continua sendo filho. Você não sabe o que eu fiz ontem de manhã. Você ainda continua sendo meu filho. Infelizmente existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-filho. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Aleluia, glória a Deus. E não parou em ambos. Traz a melhor roupa. Sabe o que significava a melhor roupa? Era a túnica talar. Quantas túnicas ele tinha? Uma só. Porque era a túnica do primogênito. Ou seja, então quando o pai manda trazer a roupa, o pai está dizendo: olha, você é o primogênito. Você é o primogênito. Pai, está errado. Essa roupa é do primogênito. Os primeiros são os últimos. Os últimos são os primeiros. Deus inverteu a ordem da vida. Os primeiros são os últimos são os primeiros. E desvantaga também um anel, coloca no dedo, a partir de hoje, depois de mim, quem manda tudo na fazenda é você. Quem manda é você. Olha que privilégio, meu irmão. Pai é pai, de verdade. E se nós analisarmos bem, nem perdão, nem assim, arrependido totalmente ele não estava. E mesmo assim o pai perdoou, deu a roupagem, deu a sandália e deu o anel. Porque está observado no contexto que aquele filho voltou. É um contexto de fome e de necessidade. Ou seja, ele estava passando fome. E o trabalhador do pai tinha abundância. Aí ele fez uma oração, irmão. Se observarmos bem, não é uma oração do coração, é uma oração da mente. Ele decorou, ele programou isso. Deu ruim, não deu certo, uma coisa não está boa, eu vou voltar. Eu vou, pai, pequei diante do céu, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Veja bem, irmão. Ele não voltou por causa do pai, pastor. Ele voltou por causa do dinheiro do pai. Por causa do pão do pai. Porque quem se arrepende de verdade, não se arrepende das consequências, e sim da atitude. Da atitude. O texto que voltou mostra isso. Ele voltou por causa do pão do pai. Quantas pessoas na igreja simplesmente por causa do pão do pai? Quantas pessoas não vêm para Cristo, é verdade? Por causa do pão do pai. Não devemos ir para o Senhor por aquilo que Ele é, que faz, mas por aquilo que você é e por aquilo que Ele faz na sua vida. Vamos, algo poderoso, algo tremendo, mas o Pai recebe o Filho. Agora, o que me deixa assim maravilhado, porque o Pai aqui representa o que, irmãos? Deus. O filho mais velho, Israel. O filho mais novo, os gentios, a igreja, eu e você.
Mas aonde está Jesus então nessa história? No verso 18, está no verso 18, que o 17 ele cai em si e fala: eu vou levantar-me, irei ter com meu Pai. Aí Jesus fala: eu sou o caminho, ninguém vê o Pai senão por mim. Irmãos, Jesus é o caminho que leva o homem de volta ao Pai. Jesus é o caminho que leva o homem de volta ao Pai. Aí o pai fala: olha, trouxe o anel, trouxe a sandália, trouxe a roupa, isso, mas traz também um novilho cevado. Vamos matá-lo, vamos regozijá-los. Esse filho estava morto e reviveu. Fizeram festa. Tudo bom? Tudo tranquilo, maravilhoso? Não. O que eu tinha tido de baixo? O filho mais velho estava no trabalho. Ele volta. O filho mais novo, mais velho, estava no trabalho. Volta e ouve o barulho da música e o barulho da dança. Chama um dos servos, dos criados, e fala: o que está acontecendo? Eu não estou entendendo o que está ocorrendo aqui. Aí falou: o teu irmão voltou, seu pai matou um novilho cevado, porque o recebeu com saúde. Aí, irmãos, o que aconteceu? O texto diz que o filho mais velho se indignou com Manuel e não quis entrar. Aqui está a primeira característica do filho mais velho. Obrigado, irmã. Deus abençoe, tá? Primeira característica do filho mais velho: invejoso. Sabia, irmão? O invejoso, ele não se alegra, pastor, quando os parabéns não é para ele. Não. Ele não se sente bem quando o homenageado não é ele. Inveja. Na verdade, irmãos, ele não quis entrar e se indignou. Então essa é a primeira característica do filho mais velho. Mas não parou não, tem uma segunda. O texto diz que o pai fez o quê? Quando ele não quis entrar, ele saiu e procurou para renunciar. Agora a pergunta é: por que o pai procurou? Sabe por quê, irmãos? Porque ele também estava perdido. Ou seja, ambos os filhos estavam perdidos, tanto o mais novo quanto o mais velho. A diferença é que o filho novo era a ovelha que se perdeu lá fora, e o filho mais velho é a dracma que perdeu onde? Perdeu dentro. Tem gente que perde lá fora, mas tem gente que perde aqui dentro. A ovelha que perde lá fora, ela sabe que está perdida. Mas o que perde dentro, por ser um objeto inanimado, não sabe que está perdida. A ovelha que perde lá fora, ela sabe que está perdida, sabe que precisa consertar e sabe que precisa voltar. Precisa voltar. Mas o que perdeu dentro, que é a dracma, entra culto e sai culto, campanha em campanha, meses mais meses, ele não tem noção que está perdido.
não tem noção que também está perdido. Mas fica tranquilos, que agora a lâmpada continua e vai continuar sempre acesa. A vassoura do Espírito está passando aqui, varrendo, e vai encontrar a dracma. E quando encontrar a dracma, vai haver festa do céu também. Se você quer isso, diga glória a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Mas existe uma outra característica do filho mais velho. Característica de servo. Ele diz o quê? Trabalha há tanto tempo para o Senhor. Há tanto tempo para o Senhor. E não me deste sequer cabrito. Mentalidade de servo. O filho mais novo tinha mentalidade mentalidade de filho, que se observar por 5 vezes, você observa o texto, você vai encontrar o filho mais novo chamando o pai de pai. Mas você vai encontrar nenhuma vez o filho mais velho chamando o pai de pai. Então a mentalidade dele era a mentalidade de servo. Outra característica que tem aqui, nunca trabalhou tanto tempo, te servi por tanto tempo, e nunca me deste com um cabrito. Mentiroso. Mentiroso, irmão. Porque o pai já havia dado o quê? 60% era dele, na partilha. Que o filho mais velho era uma parte maior, sabia onde tinha naquela época. Então ele já tinha 60%. Então, mentiroso, irmãos. Ele já tinha levado 60% dos cabritos. Mentiroso e interesseiro. Por quê? Ele trabalhava com o pai, mas estava de olho em quê? De olho no cabrito. Trabalhava com o pai, mas estava de olho no cabrito. Quantas pessoas estão na igreja estão de olho no cabrito, pastor? Até serve na igreja, trabalha na igreja, canta na igreja, ministra na igreja, mas está de olho no cabrito. De olho no cabrito. Porque Deus tem um novo cevado para nos dar. Um cevado para nos dar. Mas existe uma outra ainda. Vai ser a última característica. Caluniador. Está no texto. Quando ele voltou, falou o quê? Veio teu filho, depois de gastar tudo lá fora, com meretriz, com prostituição, não sei o quê. Calúnias, difamação, pastor. Julgamento precipitado. Porque ele está dizendo aqui que o irmão dele lá fora gastou todo o dinheiro com as meretriz, prostituição, pintou e mudou. Mas eu pergunto, ele estava lá para ver? Não estava. Então, calúnia, difamação, julgamento precipitado. Pior. Quem julga, na verdade, está revelando o que está dentro dele. Então, você estava julgando que o irmão tinha gastado dinheiro alheio, é porque gastava o dinheiro do pai nessas condições. Quem julga, revela o que está dentro dele. Já estou encerrando, tá?
você não. Já falei um pouquinho do filho mais novo e um pouquinho do filho mais velho, é isso? Vou concluir falando um pouco do pai. Volta lá no verso 20, lá. Verso 20. Diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai. Veja bem, três coisas que me chamam a atenção no pai aqui. A primeira, o texto diz que o pai viu o filho de longe, ou seja, o pai o reconheceu de longe. Parece normal, né? Mas não é, irmãos. O que aconteceu? Ele foi gordo, voltou o quê? Magro. Foi com a barriguinha toda desfeita, voltou barbudo. Foi com o cabelinho paradinho, voltou cabeludo. Foi bem vestido, voltou maltrapilho. Foi calçado e voltou descalço. Ou seja, apesar de todas essas diferenças, Tom Anel, o pai o reconheceu de longe. Agora a pergunta é: como será que o pai reconheceu o filho de longe? Pelo cabelo? Não. Pela barba? Não. Pela roupa? Também não. Porte físico? Também não. Então como foi? O pai o reconheceu pelo andar. Pelo andar. Um pai que é pai conhece o filho pelo andar, pastor. O salmista diz: me conheces e me sonda. Conhece o meu deitar e o meu levantar e o meu quê? O meu andar. O meu andar. Pai conhece o filho é pelo andar. Pelo andar. Segunda coisa que me chama a atenção: quando o pai viu o filho, reconheceu o filho, o que o texto está dizendo? Ele fez o quê? Ele se compadeceu e correu. Nós sabemos, né, que na época, na cultura judaica, naquela época, correr era um problema sério. O ancião não corria, quem corria era o jovem. O ancião caminhava. Mas o texto diz que o pai se compadeceu e correu. Por que será que o pai então quebrou a tradição, passou por cima da lei, os costumes? Sabe por quê? Porque naquela época, a lei dizia o seguinte, naquela cultura judaica: o filho rebelde, quando voltasse, ele era apedrejado. E havia na frente do portão da fazenda uma fila de colonos. E quem atirava a pedra do filho rebelde eram os colonos. O filho mais novo, quando ele foi embora, ele foi tido como o quê? Como rebelde. Então, quando o pai está lá no fundo da fazenda, ele vê o filho entrando lá na entrada principal. Ele reconheceu o filho. E ele vê também as pedras nas mãos dos colonos para atirar o rapaz. O pai vê aquela cena, sabia que o filho chegar até ali, ele tem que passar pela vida dos colonos. Aí o que ele faz? O que o pai faz? O pai correu. O pai correu e fez o quê? Deu um abraço. Ele abraçou o filho. Podemos dizer que esse abraço é um abraço o quê? De felicidade, né? De alegria de rever o filho. Mas eu vou um pouquinho mais além, pastor. Eu tenho comigo que esse abraço, além de tudo isso, foi um abraço de
proteção, porque ele abraça o filho, olha para os colonos e fala aqui: ataca agora que eu quero ver, atira a pedra agora que eu quero ver. Um abraço de proteção, de segurança, não é verdade? Mas existe uma terceira coisa que chama a atenção: que o pai também fez o quê? O texto diz que beijou o vô. Se ele beija primeiro, antes de abraçar, o que poderia fazer? Poder beijar em qualquer parte do corpo, sim ou não? Se beijasse primeiro, ele poderia beijar em qualquer parte do corpo, mas o texto diz que ele abraçou. Agora, quando ele abraçou, que parte que sobrou para ser beijado? O rosto. Só sobrou o rosto para beijar. Na cultura judaica tinha 3 beijos significativos: nos pés, nas mãos e no rosto. Os reis foram beijados nos pés, profeta nas mãos, mas o sacerdote era beijado no rosto. Então, espiritualmente falando, quando o pai beija o filho, a partir de hoje agora vai ser sacerdote. Eu posso estar ministrando aqui essa noite para alguém que estava outrora, lá no chiqueiro, mas hoje é sacerdote. Poderia estar lá no meio dos povos, mas hoje é sacerdote. Poderia estar lá no mundo, mas hoje é sacerdote. Aleluia! Glória a Deus! Fica de pé, por gentileza, vamos encerrar, passar para o pastor, mas antes eu quero. O pai fez o seguinte, falou o quê? Traga o meu mate o novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu. É verdade? Interessante. Enquanto o novilho estava vivo, o filho estava morto. O novilho morreu, o filho viveu. Olha para cá. Um dia alguém teve que morrer para você viver. Um dia alguém teve que morrer para você viver. Jesus morreu para você viver. Jesus morreu para você viver. Quem fez isso, aplaude o Senhor bem forte. Aleluia. Pastor, está com você agora. Obrigado, pastor.